Olá, família! Sejam todos bem-vindos de volta ao Ohana Podcast, um podcast que acolhe você e sua família. Eu sou a Thaís Emanuele e hoje a gente vai falar de um tema que é bem difícil para mim e para minha família, bem doloroso, na verdade, a seletividade alimentar que enfrentamos com o Matheus. O nosso tema é sobre nutrição e seletividade alimentar no autismo. Para nos ajudar a compreender essa questão, estou muito feliz em receber como convidada especial a Camila Abreu, que é nutricionista integrativa com expertise em transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Olá, Camila, como é que você está hoje? Pode nos fazer uma breve apresentação e compartilhar como ingressou no universo do autismo? É um prazer estar aqui, Thaís, com você nesse bate-papo. Eu me chamo Camila Abreu, sou nutricionista integrativa com foco em autismo e TDAH. Sou apaixonada pelo universo da relação nutrição e autismo e o que me trouxe para esse caminho de luz foi o meu filho, né? Foram as dificuldades que eu enfrentei, que eu precisei vencer com o meu filho, principalmente com a seletividade alimentar. Que bom. A seletividade alimentar tem sido muito difícil para mim, Camila, porque o Matheus ele está com 13 anos, Sim. Ele foi diagnosticado há 10 anos atrás e até os 9 anos de idade ele não tinha seletividade, ele comia tudo. Sim. E aí veio um episódio que foi a pandemia. Então, eu acredito que foi por conta da pandemia que ele desenvolveu essa questão da seletividade alimentar, porque ele simplesmente parou de comer tudo que era líquido. Ele tomava suco, ele tomava todinho, ele tomava Danone, e aí ele simplesmente parou e foi para os secos. Então, ele começou a comer tudo que era seco, e graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias porque ele ficou com a água, então ele toma água, eu percebo que ele tem uma dificuldade para beber a água, e Coca-Cola, que eu não deixo todos os dias, tá? Já para você não brigar comigo, mas de vez em quando eu deixo. E aí ele começou com essa seletividade alimentar e com uma rigidez na hora de comer. Então ele começou a separar as coisas, ele não come nada misturado. Então, por exemplo, ele come pão e ele gosta de mortadela. Ele adora. Só que ele come primeiro a mortadela e depois ele come o pão. Se eu misturar o pão na mortadela, ele não come. E aí a gente veio caminhando aí desde os 9 anos daquele sofrimento, porque a gente tem tanta coisa que a gente tem que ir atrás de terapia e de vai fono e vai psicóloga, e essa seletividade alimentar dele começou a deixar minha família disfuncional, porque aí a gente começou a entrar no ritmo de comer as coisas que o Matheus comia. Então, desde questões de alimentar, de produtos específicos, ele come uma marca específica de biscoito, tem que ser aquela marca específica, e aí começou e ele tem sido trabalhado com ele tem experimentado alimentos novos, a gente teve ganhos com ele no sentido de que ele já consegue comer num restaurante, porque antes ele só conseguia comer em casa, e, por exemplo, no almoço ou no jantar ele só come arroz, batata e frango grelhado. E ele tem uma ordem para comer. Ele come o frango primeiro, depois ele come a batata e por último ele come o arroz. E tem que ser nessa ordem. Na escola, ele só leva o mesmo lanche todos os dias. Tem que ser o biscoito da marca específica, tem que ser um salgadinho da marca específica e só. Não leva suco, ele não toma líquido nenhum, só água mesmo. E aí eu tive que partir para a questão de suplementar, porque eu me vi e falei assim, meu Deus, o menino, né, vai ficar sem nutriente nenhum. Então, é muito doloroso e muito espinhoso para minha família essa questão. E eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje para tirar nossas dúvidas. Eu acredito que tem muitas famílias em casa também que passam pelo mesmo processo, que também têm as mesmas dúvidas. E aí eu queria começar perguntando para você como é que o autismo pode influenciar os padrões alimentares das crianças. Na verdade, o autismo é uma condição, né? Então eu não gosto de associar o autismo com os sintomas. Na verdade, eu gosto de associar as comorbidades com os sintomas. E um grande desafio é profissionais que investiguem sinais e sintomas, que procurem a causa de todas as comorbidades que o autista pode apresentar. O seu relato, ele me comove um pouco, porque é o relato que eu recebo da maioria dos pacientes, né? São dificuldades que, igual você falou, não era assim, mas passou a ser. Então, acredito que a pandemia ele foi um choque emocional, né, para muitas famílias e pode sim ter desencadeado padrões novos de comportamento.
Mas é possível, né, através de uma equipe multidisciplinar, que esses comportamentos sejam revestidos, né? Que eles sejam minimizados. Sim. Não totalmente revestidos, mas minimizados a ponto de não comprometer a saúde do Matheus a longo prazo. Porque nós precisamos de tratamentos que se sustentem, né? Não adianta a gente chegar aqui com comportamento, com uma conduta ótima, mas que ela não se sustenta. Porque eu fico preocupada assim, cara, o Matheus come muito mal, Camila. Ele come mal e eu vejo que ele come mal e às vezes eu fico desesperada, falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas assim, e pessoas falando, deixa ele com fome, ele vai comer, deixa ele com fome. Gente, ele não come. Não é uma questão de deixar ele com fome, ele não vai comer. Então, assim, é uma angústia que eu tenho, mas que com o tratamento, com os especialistas, a gente conseguiu, por exemplo, outro avanço, ele consegue comer 3 frutas já. Sim. Então, ele come mexerica, laranja e uva preta sem caroço de uma marca específica. Sim. Não pode ser uma uva preta de outra marca, sim, mas já é um ganho, sim, já é uma conquista, sim. Então eu vejo que aos pouquinhos, a gente oferecendo e indo aos pouquinhos, ele está caminhando, e com a suplementação alimentar eu fico um pouco mais tranquila, porque aí ele tem as vitaminas que ele precisa através, sim, da suplementação, e isso me deixa um pouco mais tranquilo, mas é muito angustiante para mim ver que o meu filho não come, não por uma questão de não querer, né? É uma questão que ele tem uma rigidez e que ele tem aquilo ali, ele colocou como padrão, como rotina, e ele quer comer sempre as mesmas coisas, né? E aí a minha próxima pergunta seria essa: quais são os desafios mais comuns enfrentados por crianças com autismo que têm seletividade alimentar? Bom, eu acredito que seja a dificuldade de expressar sinais e sintomas, porque a maioria dos autistas são não verbais, e mesmo sendo verbais, eles não conseguem expressar exatamente o que está sentindo. Então, muitas vezes, a criança está sentindo uma cólica, a criança está sentindo um desconforto a engolir, e ela não consegue dizer. E isso está sendo tratado de forma comportamental, e pode ser algo orgânico. Então, para mim, o maior desafio, eu acho que é a criança você conseguir fazer uma análise clínica, associar, correlacionar com exames, e trazer uma resposta mais real sobre aquela condição, aquele sintoma, aquele desconforto, ou por que a criança não consegue se alimentar. O Matheus é nível 2 de suporte, ele não tem fala funcional. Então, essa questão, sim, que eu te falei, eu que percebi, sim, que ele tem uma dificuldade de engolir, sim, o líquido. Sim. Então, quando ele bebe água, ou até a própria Coca-Cola, que ele adora, que se deixar ele bebe, sim, Coca-Cola todo dia, tá? Eu não, sim, deixo, só final de semana. Mas eu vejo que quando ele toma, ele tem uma dificuldade em engolir. Sim. Só que ele não consegue me falar o que é, qual é o desconforto que ele tem em engolir. Então, a gente fica tentando fazer de tudo para tentar adivinhar e entender o porquê que ele tem essa dificuldade de engolir o líquido, né? O que desencadeou, o que fez com que ele tivesse essa dificuldade, sim, de engolir os líquidos. Por isso que ele deixou. Eu vejo que ele sente um desconforto, sim, em engolir, e aí ele simplesmente parou e foi para os secos, né? Então, assim, cabe aos profissionais que acompanham essa criança, né, médicos, profissionais da saúde, encaminharem, né? Uhum. Porque o gastro, ele é uma especialidade importante e que ele cuida dessa parte, né? Então, ele pode trazer uma resposta mais assertiva. Ótimo. Eu acho importantíssimo essa questão de encaminhar os pacientes para os profissionais específicos. Você vai até onde você consegue, dentro da equipe multidisciplinar, e a partir dali você encaminha para o fono, para o TO, você encaminha para o gastro, você encaminha para o nutricionista clínico. Ótimo, já vou marcar uma consulta no gastro. O Matheus nunca foi no gastro. Já me serviu de dica. A nossa próxima pergunta é: como podemos distinguir entre seletividade alimentar considerada típica para pessoas, sim, que não têm nenhum transtorno e da seletividade alimentar associada ao autismo, né? Como você falou, é associada porque o autismo não é uma doença, então, como você falou das comorbidades, como é que a gente pode distinguir se é uma questão típica da idade, por exemplo, se todas as crianças passam por um período que elas têm uma dificuldade para comer. A minha filha mais velha, ela é típica e ela teve um período da infância dela, acho que por volta de 6, 7 anos, que ela também ficou ruinzinha, assim, para comer, não queria comer muitas coisas, queria só comer besteira, porcaria, sim, por exemplo. Então, eu queria que você
explicasse para a gente como é que a gente consegue diferenciar essa questão da seletividade típica e da seletividade dentro do autismo. Sim. Bom, eu acredito que, na verdade, eu acredito não é um fato. Se alimentar é um comportamento aprendido, né? Então, para você aprender algo, você tem que se expor mais vezes àquilo, né? Se expor, se você quer aprender a se alimentar de uma forma saudável, você tem que se expor a uma alimentação mais saudável. Se você quer aprender a se alimentar de uma forma mais assertiva ainda, você procura um profissional que ele vai te orientar melhor. E eu acredito que seletividade alimentar é algo que acontece com todas as crianças. Só que no autismo não é só uma seletividade alimentar. Eu vejo que evolui para uma dificuldade alimentar. Dentro da seletividade, as crianças elas consomem assim, até 25 alimentos, elas toleram um alimento novo no prato, elas fazem uma refeição em família, mesmo que ela não prove, mesmo que ela não coma, ela tolera estar perto de um alimento novo. Já na dificuldade alimentar, a criança consome menos de 20 alimentos e, na maioria das vezes, menos que 5 alimentos. Né? Chegam pacientes comendo 2 alimentos. E não tolera você colocar um alimento novo no prato, não tolera um alimento novo por perto, não faz, geralmente, uma refeição em família. Muitas vezes as pessoas preferem comer sozinhos. Então, é mais severo. Né? Eu, quando o Matheus era pequeno, que ele comia as coisas, a dificuldade que a gente tinha... E aí eu acho que tudo é um processo. Sim. Quando ele tinha até os 9 anos, que eu te falei que ele comia de tudo, ele não sentava à mesa. Sim. Então, ele era muito hiperativo, sim, ele não conseguia se sentar à mesa, então eu tinha que dar comida para ele no sofá, onde quer que ele estivesse, dava comida na boca, porque senão ele não comia. Quando melhorou essa questão de comportamento, que ele consegue hoje se sentar à mesa com a gente para se alimentar, veio a seletividade alimentar. Então, ele se senta com a gente à mesa hoje, ele já foi treinado o comportamento. Então, ele consegue no restaurante sentar, aguardar, esperar a comida chegar, mas ele ficou com a seletividade dessa questão de não querer experimentar comida nova. Ele adora sorvete. Aí eu fiz um teste esses dias, mas ele só toma sorvete de morango. E aí eu comprei um açaí e coloquei no carro e tô tomando um açaí. Falei, Matheus, sorvete. Sim. E aí dei uma colher, ele experimentou. E aí olha que ganho, ele experimentou. Sim. E aí ele fez, mas ele engoliu. Sim. E aí eu dei a água e falei, bom, pelo menos ele tá aceitando já experimentar. Sim. Que a gente sabe que tem famílias que a criança não senta na mesa. Sim. Como que você vai ensinar essa prática do alimento, de sentar, de mostrar essa habilidade se a criança não fica, né? Que a gente poderia fazer com essas famílias que têm essa dificuldade de se sentar à mesa para comer, para mostrar? Porque você falou, a alimentação é aprendido. Sim. A gente precisa observar o outro, sim, né? Como se portar, usar o garfo, a colher e tal. Como que você acha que a gente pode dar dicas para quem está nos assistindo para que isso possa acontecer? Comer é um processo, né? Existe uma escalada do comer, né? A criança ou até o adulto, porque dentro do contexto do autismo, a introdução alimentar, ela se estende. Então, você vai ter crianças com 5 anos ainda comendo uma textura de crianças de 2 anos. Então, não existe uma regra dentro do contexto, né, do autismo. E essa alimentação, é ideal que ela seja na mesa, desde que a criança já tenha habilidade para se sentar. Mas existe uma técnica importante, que é a terapia alimentar, que é importantíssima para aproximar a criança do alimento, onde isso pode ser feito aonde a criança tem condições. Pode ser feito no chão, pode ser feito em algum ambiente que seja confortável para a criança. Então, cabe aos pais e cuidadores observarem a criança, né? Muitas vezes você tem que observar a textura que a criança aceita, o sabor que a criança aceita, para você poder ofertar mais vezes aquele alimento e para você ter aquele alimento como um alimento seguro. Mesmo que você ofereça outros, você tenha sempre um alimento seguro para que a criança possa se manter tranquila ali naquele momento da refeição. Você não pode forçar. Você precisa deixar que esse momento seja construído pela criança também. Você precisa deixar ela participar, você precisa perceber até que ponto ela tolera
aquele processo. Você acha que é válido a criança participar e ajudar no processo do preparo do alimento? É importantíssimo a criança participar na escolha, no preparo. Ali, quando você está fazendo um arroz, digamos que você pode deixar a criança brincando com o arroz perto de você, sentindo ali a textura do arroz, do feijão. Enquanto ela está ali na cozinha, ela está sentindo o cheiro do arroz sendo pronto. Isso tudo é importante. Isso tudo faz parte, né, do aprendizado. Eu estou te perguntando isso porque quando o Matheus tinha 10 anos, teve um trabalho da escola que era de química. E aí o Matheus tem adaptação, né, curricular, e aí a gente falou assim, cara, o que eu vou fazer com química? Aí a professora falou assim, você vai fazer um bolo com ele. Sim. Né? Porque tem todo o processo químico do crescimento, do bolo e tal. E aí deu super certo. Chamei, ele me ajudou a quebrar os ovos, ele colocou no liquidificador, ele viu colocando na forma, a gente colocou dentro do forno. E quando o bolo ficou pronto, ele só comia bolo de chocolate. Ele é apaixonado por chocolate, então bolo de chocolate, brigadeiro, tudo que envolve chocolate, ele tá dentro. Sim. E aí era um bolo de cenoura, eu não coloquei a calda de chocolate e ele quis provar e ele comeu do bolo. Sim. Então eu acho que o processo dele participar, dele ter feito o bolo junto comigo, e eu ficava, olha lá, Matheus, vamos olhar, tá crescendo, o bolo tá crescendo, e aí tirei, falei, agora a gente vai esperar esfriar, vamos virar o bolo, dei uma faca para ele, agora corta o pedaço, e aí ele aceitou. Aumentou a confiança dele, e né? ele comeu, então eu acho que é extremamente importante os pais também colocarem, né, para quem está nos assistindo aí, colocar o filho perto, colocar o filho, mesmo que ele não aceite no início a textura, mas sempre deixar ele ali por perto, igual você falou. Não senta na mesa, então vamos todo mundo sentar no chão. Para que ele se sinta inserido, para que ele se sinta com confiança, para que ele possa comer, né? Para que ele possa participar daquele com o momento, alimento, né? Da forma com que ele conseguir até chegar no momento de comer. Que primeiro você precisa tolerar o alimento perto, depois você precisa interagir, tocar, cheirar, para depois você comer. É um processo. Para cada novo alimento, uma nova escalada do comer, que é um termo que é utilizado. É muito legal. Camila, agora é a hora do nosso café aqui no nosso podcast. Para mim, café é mais do que uma xícara, é um abraço em forma de xícara. Eu gosto muito de café e eu acho que café acolhe. Então, quando eu recebo as pessoas na minha casa, eu sempre ofereço um café. E aí eu vou te oferecer um café agora, tá? Obrigada. Deixa eu te servir então aqui o café, amiga. Café passadinho na hora. Sem açúcar. Tem açúcar, amiga. Você que é nutricionista, me perdoe, mas da próxima vez eu vou tomar doce, cuidado. Viu? Mas tudo bem. E tomar o seu abraço é doce, já fico sabendo que o seu abraço é bem doce. Tomar o cuidado para que a gente faça o café, a gente recebendo a nutricionista. Thaís, por favor, Meu paladar já está aprimorado. Tinha que ser um café sem açúcar. Não sei como que você consegue. Tô tentando, gente. Fala assim, todos os dias eu falo para mim, Thaís, café sem açúcar. Aí eu experimento e falo, não. É um comportamento aprendido. Não, eu vou colocar um açúcar. Camila, hoje fala-se muito sobre transtorno sensorial. No DSM-5, os transtornos sensoriais agora são considerados como parte de critério de diagnóstico para o autismo, né? E também a gente tem o transtorno do processamento sensorial, que é o TPS, né? Então, do olfato, do paladar, do tato, que está tudo correlacionado aí com a questão da nutrição e da alimentação. Existem abordagens específicas de alimentação sensorial que podem beneficiar crianças com TEA? Existe sim, na verdade, o terapeuta ocupacional ele é um profissional muito importante nesse processo, né, de evoluir o repertório alimentar da criança, tanto o terapeuta ocupacional como o fonoaudiólogo. Porque existem muitas questões de hipossensibilidade, hipo e hipersensibilidade, né? É comum as crianças elas buscarem um equilíbrio sensorial com a comida ou repelir a comida por isso, porque é um excesso, né? Então você imagina, todos os sentidos da criança estão desregulados de alguma forma. Então, muitas vezes a dificuldade alimentar vem de uma disfunção do processamento sensorial. Então, a acomodação sensorial ali com o alimento, quer dizer, encontrar a textura mais confortável, encontrar a medida do tempero que não incomode tanto, é importantíssimo. Então, é o terapeuta ocupacional que vai trazer essas informações individualizadas, né, da criança. Como que está a criança? Como que são as questões sensoriais daquela criança? E aí você faz um planejamento alimentar direcionado.
Por isso que a gente tem que trabalhar sempre com essa equipe multidisciplinar, né? Juntos, né? Porque um vai acabando dando dicas e para a gente conseguir fazer um plano ali para aquela criança que seja de fato assertivo, para que ela possa conseguir cada vez mais ir chegando perto dos alimentos que ela não consegue, né, comer, enfim. Uma dificuldade comum é a dificuldade de planejar o alimento na boca. Então, muitas vezes a criança está ali, ela fazendo um amassamento com a comida, ela não consegue saber como que ela vai fazer com aquele alimento. Então, ela coloca na boca e ela cospe. Ela não sabe porque mastigar, ela não sabe né? mastigar, ela não sabe passar o alimento de um lado para o outro, ela não sabe o que fazer com aquele alimento na boca. Muito legal. E dando continuidade ao que você falou sobre essa questão da gente estar sempre com essa equipe multidisciplinar, como é que a gente pode colaborar com o terapeuta ocupacional e com o fono, a nutrição no caso, para abordar a seletividade alimentar em crianças com autismo? Na verdade, assim... Como que é feito o trabalho, na realidade, é uma via de mão dupla. Eles contribuem muito com o processo com o trabalho do nutricionista. E eu acho que a questão principal, não só para esses dois profissionais, mas até para as outras especialidades, é você fazer a criança estar nutrida. E muitas vezes nós vamos precisar partir para a suplementação. Eu não sei quanto tempo essa criança vai desenvolver essa habilidade de comer, mas o corpo dela está todos os dias precisando de nutriente para funcionar. Então, uma criança nutrida é uma criança que tem mais condições de responder melhor aos processos terapêuticos, uma jornada de 20, de 30 horas de terapias. Então, a nutrição, inicialmente, ela vai deixar uma criança equilibrada nutricionalmente dentro dos alimentos que ela consome e vai pegar um feedback para entender como que ela vai planejar a dieta, a consistência certa da dieta, para aquele paciente em si. Entendi. Então, quais são os sinais de alerta? Então, por exemplo, no meu caso, sinais de alerta que está com deficiência nutricional. O Matheus começou a ficar muito cansado. O Matheus é super agitado. Ele tem uma hiperatividade, assim, ele vive pulando, ele dá pulinhos. E aí eu comecei a perceber ele mais quieto. Ele começou a ficar mais quieto, mais cansado. E aí veio na minha cabeça, poxa, ele pode estar com anemia, né? Que é um dos sintomas que faz com que a criança fique mais quieta, né? E aí eu fui numa nutricionista, ela me passou uns exames de sangue para fazer e realmente ele estava com baixa de ferro. E aí foi quando a gente começou a suplementar, porque como ele come mal, então ela falou assim, ó, a gente vai seguir essa dieta alimentar, a gente vai suplementar ferro, vitamina D, vitamina A, e para que até quando ele conseguir, né, ficar com uma seletividade alimentar menos rígida, né, ele consiga comer melhor, a gente vai suplementar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, quais são os sinais? No meu caso, eu percebi que ele ficou mais quieto, mas quais os sinais para quem está assistindo em casa de uma família falar assim, opa, eu estou achando que ele precisa de uma nutricionista e que ele está com alguma falta de vitamina, isso está afetando aí a produtividade, o rendimento do meu filho. Sim. Algumas são muito visíveis, como você falou, a anemia eu acho que ela é a principal, né? Porque quando eu recebo um paciente, a primeira coisa que eu quero tratar é isso aí, né? Porque até não tem como você partir para um nível de neuroinflamação, por exemplo, sem analisar uma questão da anemia. Mas eu percebo que às vezes a criança está com dificuldade de se concentrar, está com dificuldade de foco, ele não está rendendo nas terapias, está fazendo terapia alimentar, mas não está melhorando a questão da seletividade. Então, muitas vezes, uma deficiência de zinco, que diminui o paladar, é uma deficiência de vitamina A, é uma deficiência de vitamina C, deficiência de vitaminas do complexo B, deficiência de um nutriente chegar de forma mais ativa no corpo, para o corpo poder absorver. É uma desbiose intestinal, é um cocô que não se firma, é uma criança que tem diarreia constante, é uma criança que tem cólica, é uma criança que tem irritabilidade, é uma criança que tem insônia, que não dorme bem. E que não consegue te dizer o que está sentindo. Não consegue te dizer. Não consegue se expressar. E aí, como é que a gente pode fazer com que essa informação dos pais procurarem a nutricionista? Porque eu vejo assim, muitas famílias preocupadas no início, e eu falo por mim, quando o Matheus foi diagnosticado, a nutrição foi indo, sabe? Fui deixando, assim, não fui dando a devida importância. Talvez se eu tivesse
colocado desde lá do início, do diagnóstico, uma terapia alimentar, tivesse procurado um nutricionista, talvez ele não tivesse ficado com essa seletividade, né? A gente, assim, nunca vou saber. Mas é porque a gente tende a dar importância, muitas pessoas que eu converso, que eu convivo, fala. É sempre a fala que é importante. E eu acredito que não, né? Que assim, a criança precisa estar nutrida para ela conseguir fazer as coisas. Dormir bem, né? Ela precisa dormir, ela precisa ter disposição. Sim. Então, assim, qual é a importância dessas famílias desde recebi o diagnóstico do meu filho hoje, né? O meu filho é não verbal, ele não fala, ele não tem comportamento, mas qual é a importância de já se procurar a nutrição desde o início do diagnóstico? É fundamental. Eu acho que um dos profissionais mais importantes dentro da equipe multidisciplinar para começar um tratamento é um nutricionista clínico, né? Terapia alimentar é uma abordagem muito bacana que faz parte de um atendimento clínico, né? Quando você avalia uma criança, o estado geral de saúde de uma criança, as necessidades, as carências nutricionais, você avalia também a indicação de terapia alimentar. E você vai evoluir o planejamento alimentar a partir dessa terapia, né? Você vai criar uma relação assim mais afetiva com o alimento, algo que seja menos invasivo, porque a criança está tratando questões comportamentais. Mas isso tudo precisa acontecer com a criança nutrida. Então a criança precisa estar suplementada, é o recurso, o principal recurso que a gente tem, porque você não sabe quanto tempo a criança vai conseguir desenvolver uma habilidade de conseguir comer um alimento. Entendi. Entendeu? E para a produção de neurotransmissores, para a produção de hormônios, você precisa de substrato, você precisa dos nutrientes, como cofatores de enzimas, dos processos todos que estão ali acontecendo por trás de tudo, ou que não estão acontecendo e que pode levar você até a utilizar uma medicação de forma desnecessária, né? Uma medicação com efeitos colaterais, que muitas vezes vão mascarar aqueles sintomas iniciais. Depois você não sabe mais nem o que era. Entendi. Você não sabe mais nem o que você está tratando. Camila, eu vejo nos girafas, por exemplo, o Matheus adora comer o arroz e a batata dos girafas, e o pratinho infantil vem com uma carinha, tem ervilha, vem um milhozinho e uma boquinha. Ele nunca come, tá? Mas eu acho legal, assim, você acha que na sua prática de atendimento, trabalhar com lúdico, mostrar de forma lúdica esse alimento, é importante, faz diferença no tratamento para as crianças? Eu acho que é muito importante. Eu acho que a criança associa, às vezes, o lúdico ali, o alimento de brinquedo, e você coloca uma frutinha ali de verdade ali do lado, você cria aquele primeiro vínculo. Que a criança vai ter mais confiança de se aproximar, talvez em um outro momento, não naquele ali, né, com o alimento. Eu acho que os pais ocupam um papel fundamental, porque ninguém melhor do que um pai e uma mãe para conhecer o filho, para explorar uma criatividade ali, para saber o personagem que o filho gosta, o que o filho gosta, e para trazer essa confiança que eles precisam tanto, né? Porque eles precisam de previsibilidade e confiança. Sim, o Matheus, ele precisa de ser avisado de rotina, sim, porque senão ele se desorganiza. Precisa ver uma rotina alimentar. Camila, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu ficaria aqui a tarde toda com você, eu acho que foi muito rico. São questões que a gente não escuta muito falar. Igual eu te falei, a gente tem coisas no autismo que são pontuais, que são essa questão da fala, se meu filho vai falar, se meu filho ele vai ser verbal, e a gente acaba deixando os outros aspectos, né? A questão do comportamento. Então, assim, que é fundamental a gente falar sobre nutrição, sim, até para as crianças típicas também, né? Que a gente sabe que a seletividade alimentar todos nós temos, né? Então, em algum momento da vida você vai deixar de comer alguma coisa, você vai deixar de ter alguma vitamina, você vai ter uma carência de vitamina, e eu acho que é muito importante a gente estar tendo essa conversa aqui, e eu aprendi bastante, quero te agradecer, e eu queria que você deixasse como dica para quem está assistindo para a gente, que recomendação nutricional geral, pode ser no geral, você poderia passar para quem está nos assistindo, de dicas nutricionais aí, no geralzão aí, pode... A primeira e mais importante é evitar alimentos industrializados. Esse salgadinho, né? Esse salgadinho, refrigerante, né? Excesso de açúcar, né? Excesso de farináceos, farinha branca, né? Pão, bolo. Procurar sempre, mesmo que você esteja, né, numa situação de que seu filho
consome um alimento que não é saudável, mas que você não se conforme, que você faça o encadeamento alimentar, que é sair de uma opção menos saudável para uma opção mais saudável. Você vai fazer isso de forma gradativa, de forma que a criança tolere. Por exemplo, a criança consome muito leite de vaca. Você vai introduzir um leite vegetal. Você coloca uma porção, 50% de leite vegetal, 50% de leite de vaca, e vai mudando gradativamente aquilo até que a criança aceite. E é um comportamento aprendido. Sim. Ela vai aprender, né? Segundo, que você procure um nutricionista sempre que possível, né? Eu sei que não é a realidade de todos, mas que você priorize uma alimentação orgânica, que você compre dos pequenos produtores, que você plante se for possível, né? Que você prefira uma alimentação caseira, que você faça marmitinha sim e leve com você, porque você vai estar... Na alimentação, ou você alimenta a sua doença, ou você alimenta saúde. Sim. Então, que você faça do teu alimento o teu medicamento. Muito, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos, seu tempo conosco. Eu acredito que as suas explicações tenham esclarecido muitas dúvidas de quem estava nos assistindo e que tenha tornado esse processo menos complicado para os nossos ouvintes. Eu estou muito feliz, eu estou numa jornada aí com o Matheus, que eu tenho fé que ele está melhorando, a gente está conseguindo inserir novos alimentos e que ele vai conseguir ter uma seletividade um pouco menos severa. E aí a gente está encerrando por aqui, pessoal. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no @RonaPodcast, @UnicaKids. Vamos juntos fortalecer essa rede de apoio? Então eu conto com vocês. Curte, compartilha, comente, deixe lá seu comentário, suas dúvidas. Quem quiser seguir a Camila, sua rede social, Camila? CamilaAbreu.nutri. CamilaAbreu.nutri. Pode fazer perguntas, ela vai tirar suas dúvidas. Sim. E, gente, muito obrigada e até breve. Beijos. Tchau.